Olá, 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 seja bem-vindo ao podcast Justiça Certa. Eu sou Diego Barbosa e vou estar com vocês hoje nesse programa para trazer uns assuntos que é do nosso cotidiano e um assunto que acaba perturbando muito a nossa vida social, a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, que é o quê? Dívidas, sim, dívidas é um caso sério na nossa vida, mas hoje eu vou estar aqui com dois especialistas que vão trazer soluções para nós, para você inclusive poder sair dessas dívidas em pouco tempo. Então, fica comigo que a gente já vai começar. Roda a vinheta! Bom, estamos de volta, eu sou Diego Barbosa e me diz aí, você que está assistindo a reprise, coloca aqui embaixo para mim, você tem alguma dívida? Ou você tem uma dívida grande? Eu acho que hoje no Brasil é muito difícil a gente não ter dívida, né? Então esse é um assunto que abrange todo o nosso Brasil e é por isso que eu estou aqui com dois convidados especiais que vão estar trazendo a expertise deles para justamente nos ajudar nessa jornada. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Não, esse podcast ele vai ser contínuo, então vamos ter muitos assuntos que a gente vai estar trazendo, muitas coisas durante a jornada e agora você vai ter esse canal para você poder aprender como sair das suas dívidas. Gostou? Então já deixa o seu like aqui embaixo, já coloca aí um comentário. Por quê? Porque quanto mais você fizer isso, mais pessoas serão impactadas e mais pessoas a gente vai ajudar aqui no podcast Justiça Certa. Gostou? Então bora começar. Eu quero apresentar para você que está assistindo conosco o nosso especialista, Dr. Wellington Queiroz. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, telespectadores. Meu nome é Wellington de Queiroz. Estamos aqui para ajudar a todos aqueles que estão endividados, super endividados, a acordarem dessa tormenta e que tem solução. Vamos buscar isso. Massa. E vamos dar a solução para todo mundo. Vamos ajudar esse povo hoje? Vamos ajudar esse povo. Então, com certeza. Também estamos aqui com outro especialista, Dr. Ian. Por favor, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Diego, Dr. Queiroz. Satisfação estar aqui no podcast Justiça Certa. Atuo principalmente na área bancária e na área do consumidor, contratos no geral. E hoje o endividamento é algo crônico, é um problema que é enraizado na nossa sociedade, é um tabu muitas vezes falar sobre isso, falar sobre dívida é um tema muito sensível, mas o escopo aqui do nosso podcast é trazer informação relevante e de fácil assimilação para você, telespectador, que está passando com esse problema, mas não se sinta como se não há solução, porque aqui vamos trazer a solução para você. Legal, legal, legal. Antes da gente começar, hoje o nosso tema é muito interessante. É como sair da dívida em pouco tempo através de ação judicial. Sim, dá pra gente fazer algumas ações judiciais, inclusive, que vai nos trazer aí respiro, conforto e até, quiçá, quitação das nossas dívidas. Eu conversei nos bastidores com eles aqui, tem muita coisa boa, tá? Mas antes da gente começar e cair no nosso tema, Dr. Queiroz, vamos esclarecer pro pessoal o que é esse projeto, né? O Justiça Certa, por que ele nasceu? Só para vocês entenderem, eu não sou da área judicial, tá? Eu não sou advogado, promotor, juiz. Não, eu não sou. Eu sou um simples e mero apresentador que vai estar aqui com vocês, fazendo as perguntas que a gente gostaria que eles respondessem para que a gente coloque no nosso dia a dia algumas ações para a gente poder realmente viver tranquilamente. Doutor Queiroz, Justiça Certa. Por que nasceu realmente esse projeto? O que te impulsionou a dar esse start, né? Você já é da área há muito tempo, né? Mas conta para nós aí um pouco da sua história, da sua expertise e por que nasceu esse projeto? Conta aí. Bom, primeiramente vem uma indignação. Nós atuamos há já quase 30 anos em defesas, principalmente dos empresários, né? Mas vimos que o superendividamento para o servidor público nos consignados é algo de muita tormenta na vida dessas pessoas. E aí o que acontece? Justiça cega não faz justiça. Então nós temos que ter justiça certa. É justo. Para quê? Para soluções de cada um de vocês que tem um problema, tem a solução.
E o judiciário tem que ser aonde solucionar os problemas, aonde te dar a solução para a sua vida, porque os bancos cada vez ficam mais ricos, mais ricos, mais ricos, e a população mais pobre, mais pobre, mais pobre. Por isso, Justiça Certa é um projeto que a gente vai comunicar com as pessoas, dar um canal a elas, para elas poderem ver que tem solução para os problemas dela financeiro. E não é só eles, por si só, estão se endividando. Existe um sistema todo que leva a isso. E esse sistema é que nós vamos aqui, no Justiça Certa, desvendar. Muito bom, você está dizendo que tem coisa por trás aí, né? Ah, meu Deus do céu, não é fácil, gente. Mas vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Também estou com o doutor Ian, aqui especialista. Doutor Ian, por favor, se apresente aí e já dê a sua opinião também sobre o projeto Justiça Certa e como que vamos atuar daqui para frente. Bom, tudo começou com uma pessoa que veio me procurar já faz um tempo para falar sobre suas dívidas. Falava que ela não conseguia dormir direito por causa do elevado comprometimento de renda líquida no seu contra-cheque, que são os famosos consignados, né, doutor Queiroz? Existe também as operações CDC, que é aquela descontada na sua conta salário. E essa pessoa não estava encontrando um norte em relação a esse elevado comprometimento de renda. E existe também a questão do medo, né, das pessoas procurarem um advogado especializado, porque tem o receio que o outro lado é o banco, é uma instituição bilionária. Então, se entende o receio da pessoa, porém a gente também tem que trabalhar com a legislação. O Código do Consumidor prevê expressamente em lei que o consumidor é uma pessoa vulnerável dentro dessa relação consumerista jurídica. Então, o escritório tem um projeto de explorar a legislação do Código do Consumidor, juntamente com o entendimento do STJ, e somos de Brasília, do próprio TJDF também, para a gente poder provocar como essa situação ela vai muito além do problema jurídico, como uma ação sistêmico mesmo, né? Contratual, consumidor, vai uma questão de saúde pública, porque é o mental da pessoa que está abalado por conta das dívidas e não consegue vislumbrar muitas vezes como poder enfrentar essa situação. Então o projeto serve para a gente levar a expertise do escritório, tem 30 anos, que atua na área bancária, reduzindo dívidas, né, doutor Queiroz? O cliente se tornar até credor do banco, o doutor Queiroz vai explicar isso, tem muito mais propriedade do que eu para falar. E também agora a gente levar essas soluções para o consumidor, porque o judiciário, as pessoas não têm noção o quão elevado é o elevado comprometimento de renda das pessoas e o superendividamento das pessoas no Brasil. Tem gente que acha que é comum, mas não é. Então o escritório levanta essa bandeira para brigar contra esse problema crônico que sofremos. Legal, legal. Doutor Queiroz, para a gente ser direto, para quem que serve esse podcast? Quem que é, tipo assim, especificamente? Né? O público-alvo. É. O público-alvo é você. Você que está endividado, você que não consegue pagar suas dívidas, você que não consegue sair, fica pensando em vender sua casa, em vender seu carro, certo? Dispor do seu patrimônio como única alternativa, e muitas vezes essa alternativa nem sequer é o suficiente para quitar. É você também trabalhador, você também servidor público, você também empresário, que também está aí nessas condições, uma bola girando e você administrando a dívida, trabalhando como empregado para o banco, porque você leva todo o seu lucro para os banqueiros. Vamos resolver, esse o nosso foco, a você que está com problemas com dívida e não sabe como sair dela, não sabe como resolver ela. Nós estamos aqui para discutir e te dar a solução. E olha que coisa aqui, eu estou aqui na internet e eu coloquei no Google aqui agora, só para saber o percentual de brasileiros endividados no ano de 2024 já, gente, aqui ó, o percentual do CNC mostra que 78,8% dos brasileiros estão endividados. O mesmo do mês de maio, ó. Meu, 78%. Agora, aí vem a pergunta.
Isso está errado. Sim, é uma ciranda. Antes dos consignados, de se fazer os servidores públicos, a sociedade em si, civil e empresarial, né, o indivíduo, né, trabalhador individual, autônomo e o empresário, os servidores públicos não tinham noção do que significava tomar dívida e gerar uma bola de neve. Você fala, gerou uma bola de neve, não tinha noção. Hoje o servidor público, que está super endividado, que, por exemplo, no Sindijus, Sindileges, que são os sindicatos dessas categorias, são mais de 70%, chega a 80% desses servidores estão super endividados. Acima da margem, 70%, 80%. Nós já tivemos casos aqui que, acredite, 110% da margem. 110%. 10%. Quer dizer, ela ela entra devedora, usando um cheque especial. Sim, doutor. E tem um detalhe também, esse caso é muito emblemático, porque ao ser submetida a situação para o judiciário, sequer a justiça gratuita foi conseguida, né, doutor Queiroz? Com 110% de dívida, ou seja, o que ela ganhava, ela estava devendo ainda 10%. Exatamente. Ou seja, o que ela ganhava, o valor total das passagens de pé é superior ao que ela ganha, o rendimento bruto, e lamentavelmente... Me dá até uma gastura só de pensar num negócio dele. Não teve a gratuidade, estamos indo para o STJ socorrer ao Tribunal da Cidadania. Porque, acredite uma coisa, as pessoas não podem ter medo de buscar a justiça. Não pode ter medo. Porque a justiça está sendo cega. Mas para você tirar a venda do cego, você tem que ir até ele e tirar a venda. E nós temos que movimentar os milhares de pessoas. Tenha coragem, vamos superar esse sistema. Já temos cases suficientes, certo? Para demonstrar que é possível. Você não tenha medo do poder judiciário e muito menos do banqueiro. O poder judiciário vai abraçar. Nós vamos colocar de forma adequada. Juízes vão ser mais sensíveis. Porque pensa, sabe o quê, Diego? Pensa algumas pessoas do judiciário, juiz do judiciário, pensa que se você fez a dívida, paga. Ninguém colocou arma na sua cabeça? Não é. Ninguém te insistiu para você pegar o dinheiro? Isso é uma verdade? De maneira alguma. Não é uma verdade. E não se intimide. O judiciário, os juízes, os servidores, vão ser treinados para melhor abrir a sua vista, a sua visão para esse caso grave, que é o superendividamento das pessoas. E isso tem solução, é verdade, é verdade. As pessoas têm que ter um treinamento. Não adianta você estar devedor por conta de consumo, de você estimulado ao consumo, e por conta dessa pandemia, por conta da questão de muitas pessoas tiveram problemas mentais, estão com problemas mentais, certo? E se apegam ao consumo. E a facilidade do crédito, a facilidade de você adquirir, isso também constitui um mecanismo de endividamento. Mas existe aquele endividamento que nós vamos tratar aqui, no Justiça Certa, é aquele onde há cobranças indevidas. Há situações São muitas, né? sérias que devemos tratar aqui e que o judiciário está na mão do judiciário, o judiciário vai ter que enxergar isso para mudar o destino das pessoas que estão endividadas e também, acredite, o destino do país, porque o Brasil também está super endividado. Sim, sim. E esse superendividamento também, o nosso presidente aí falando dos juros, é verdade. Consome os juros também do governo. O governo paga juros altíssimos. Chega a ser vergonhoso, mas o nosso presidente sequer consegue. Depois então, você vai e nós vamos conseguir. Depois vamos conseguir. Você vai explicar isso em detalhes para nós. Mas eu quero fazer um convite para você. Você que está assistindo, você já entendeu que isso aqui é uma causa. O que o Dr. Queiroz, o Dr. Ian colocou para nós é que existe um sistema realmente por trás disso. Tá? O simples fato de ofertar o dinheiro com o intuito realmente de ganhar dinheiro com o empréstimo é sistemático. E no decorrer de muitos podcasts a gente vai provar isso para você, trazendo informações
Mas o que eu quero que você faça nesse momento? O nosso propósito aqui é levar esse conteúdo para realmente desacortinar, escancarar, colocar nos holofotes tudo isso que estão nos bastidores. E para isso a gente precisa contar com você. E como é que você vai fazer? Coisa simples. Simples. É só colocar aqui um like e compartilhar para uma pessoa. Uma. A causa começa quando a gente toma uma iniciativa. E se você fizer isso, você vai nos ajudar a chegar ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga ter força, para que realmente a gente consiga ser ouvido. Você quer mudar a sua vida? Você precisa só fazer uma ação. Clica aqui no like e compartilha. É uma ação por vez, 1% todo dia. E eu garanto para você que daqui um ano de podcast a gente vai voltar aqui, você vai ver que a gente vai ter força. E sim, a gente vai ter realmente começado a transformar o nosso Brasil. Porque a gente não pode mais aceitar isso e dizer e achar que está certo. A gente não pode mais aceitar o endividamento nosso e sentir culpa. Isso não pode mais existir na nossa vida. Então, nos ajude. Senta o dedo no like aí e compartilha, porque com certeza você vai ajudar não só você, mas uma pessoa que está precisando também. Eu acho que agora a gente já pode entrar para o nosso tema, né? Ou vocês querem colocar mais alguma coisa aqui? Tá na hora. Né? Então vamos começar cima. aqui, porque o nosso tema de hoje é justamente o quê? Como sair em pouco tempo da dívida, né, através de ação judicial. Eu vou fazer pergunta para os senhores, que são as perguntas que me interessam, tá? E depois a gente vai responder perguntas. Você que está assistindo, coloca a sua pergunta que a gente vai estar respondendo isso, seja nesse podcast ou no próximo. Pode ter certeza que a gente vai estar trazendo essas informações para você. Mas a minha primeira pergunta para a gente já começar aqui, eu quero a opinião dos dois, dívida. Por que ela ocorre de verdade? O Brasil tem a fama de má educação financeira. Tá tudo bem. Mas é só isso de verdade, doutor Queiroz? Não. Se falarmos se o Brasil tem uma educação financeira inadequada, o americano também não. O americano também estão super endividados. Porque lá é consumo. E nós de consumo, como brasileiros somos, muitas vezes copiamos as coisas dos outros países, as coisas ruins, não as coisas boas. Traz para nós as coisas ruins para estimular o povo a fazer. Uma das coisas do país é a poupança. Se você estimula o povo a poupar, evidentemente ele vai fazer, quando tiver o dinheiro, ele vai lá e compra o seu computador, ele vai lá e compra o seu celular. Tudo à vista. Ele poupou e pagou. Mas isso interessa para o sistema? Não. Uma poupança para o país interessa para o país? Sim. Mas para o sistema consumerista, não. E o banqueiro, muito menos. Ele quer que você gaste e financie por ele. Então, essa que é a grande máquina, o sistema que está corroendo. Se corroeu a economia americana, a do brasileiro é mais rápido. Por quê? Primeira coisa, nós pagamos impostos muito alto. Há um desestímulo para a produção. O empresário, para precisa produzir, ele financia a sua produção. Vai para onde o dinheiro? O banqueiro. O banqueiro é sócio do empresário no quê? No lucro. Então, ele vai financiando. E ele financia, e depois não tem dinheiro para pagar, se endivida mais, pega os seus títulos e desconta no banco. Antes, pega o financiamento, desconta e assim vai indo. O empresário. Agora imagina o pobre coitado do servidor público que só tem aquele contra-cheque. Ele não tem outra renda. Está refém. Totalmente refém. E o banco tem algum prejuízo com isso, com um refém como o servidor público que está lá no contra-cheque? Nenhum. Risco zero. Mas você não entende que banqueiro gosta muito de dinheiro. E outra, nós não estamos aqui dizendo que o banqueiro não possa ter lucro. Sim, sim. E o banqueiro tem que ter lucro, como todas as empresas. Mas não exorbitante. Todas as empresas podem ter lucro. Devem, né? Mas só que ele gosta de dinheiro. E se você dá oportunidade para ele ganhar dinheiro, ele não vai querer ganhar dinheiro. E é isso que nós estamos tratando aqui. É porque hoje em dia, para você ofertar dinheiro para um empresário, o banco exige o quê? Traga seus últimos 3 balanços.
Me traz os seus faturamentos, seus últimos 12 faturamentos, e eu vou analisar se o quanto que eu tenho em condições, qual a sua condição de pagamento. Não agora e o período que você quer. Agora o servidor não. O servidor, ele chega lá, está endividado, não, vou resolver seu problema, te endivido mais. Ou seja, vamos fazer um troco aqui, eu vou fazer vou renovar para você, você vai ter um troco, te coloco uma operação casada de um seguro, paga o seguro à vista, que a gente chama na cabeça, Sim. do empréstimo que você está tomando. Ou seja, você paga o seguro e ainda paga juros sobre a parcela do seguro que você adquiriu. E é título de capitalização, e te empurra ainda goela abaixo, chamado goela abaixo, a consórcio, e assim vai. Ou seja, você teria que sair do endividamento, você aumentou o seu endividamento, e o servidor público não tem aumento. Anos e anos sem aumento. Aquela prestaçãozinha que ele achava que era pequena, daqui a 3, 4, 5 anos, com a queda vamos dizer, da perda, certo? Do seu dinheiro, do capital que ele recebe, né, por conta da inflação e tudo mais, ele já começa a ver que aquilo ali já está incomodando ele. No início não incomodava, não, isso aqui dá. Depois, 3, 4 anos, está lá ele tendo de novo no banco. O banco, não, vamos renovar. Aumenta para 196 meses, 110 meses. Uma pergunta. Eu vou interromper em vários momentos, porque eu vou tendo aqui as ideias e eu vou perguntar porque eu acho que é conveniente. Isso. Você é especialista, você trabalhou em banco por muito tempo, então conhece os bastidores. Na sua opinião, isso é projetado como meta? Eu diria... O endividamento, assim, você é um pouco mais específico. O endividamento do cliente. E aí, cliente entenda, servidor público, empreendedor, empresário, pessoa comum. Isso está dentro do escopo do sistema de fazer você se endividar para eles terem mais lucro? Eu, sinceramente, como eu já servi 5 instituições financeiras no passado, né, eu entendo que não. Mas o sistema, ele se ajusta. Ele se ajusta de acordo com o que ele encontra diante de um fenômeno que ele se depara, que é o endividamento. Porque para os bancos, o endividamento, em tese, é ruim. Porque você tem o quê? Um risco. Você tem um risco maior, que é o inadimplência. Então, a inadimplência para o banco deveria ser também ruim, péssimo. Isso afeta o seu balanço, afeta seu lucro. Porém, em se tratando de servidor público, em se tratando de contra-cheque, ele não vê nenhum problema, porque já cai o dinheiro ali certo na conta do servidor público, através do seu contra-cheque. Agora tem outra situação que você não sabe. Nós chamamos hoje de ativos estressados. Quando tem o banco muitos devedores, sejam eles consumidores normais, sejam eles empresários, ele pode vender sua carteira de devedores. E quando ele vende sua carteira de devedores para alguém, ele faz o quê? Ele computa aquilo como prejuízo. Eu vendo a minha carteira para um terceiro, certo? Ente privado, né? Com deságio, né, doutor? Com deságio de 90%, 98%, tá certo? Aí vai estar 98%, 2% vai pagar. E eu abato aquilo tudo que eu não recebi no imposto devido. Não. Então significa 38% o banco pega e coloca no bolso. Fora o que eu já paguei do financiamento. Fora o que você já pagou. Porque é cálculo certo. Ele não perde nada. Nadíssima. Porque ele fala o seguinte, lucro quanto que você já pagou, quanto que eu já recebi desse dinheiro. A grande maioria dessa carteira, chama de carteira, né? De ativo, de recebíveis, assim chamado também. Ele fala o seguinte, isso aqui eu já recebi o principal. Então, se eu receber o principal, eu vou receber 38%. E você sabe que esse 38% de imposto somos nós, cidadãos, que pagamos. Era o que ele tinha que pagar para a União, ele reembolsa e coloca no seu bolso. Então, hoje em dia, depois desse superendividamento, que as pessoas, ele achou mecanismo de ganhar dinheiro com endividamento.
Então ele não tem problema. Você não viu agora o BRB vendendo a carteira dele de recebíveis, que seria os consignados? Ele está perdendo dinheiro? Não, ganhou bilhões. Então, são situações que o mercado se estruturou e viu que é um bom negócio, que é chamado os ativos estressados, chamados as carteiras de recebíveis, né? Que aí entrou os consignados e os devedores do banco, são carteiras de crédito. Resumindo, não estava no escopo de pretensão, mas existiu, então vamos fazer prosperar. Dinheiro. Vamos ganhar dinheiro em cima disso. Caramba. Com a desgraça alheia. Aí é muito dinheiro. Eu estava pensando aqui, uma pessoa que financiou a sua casa em 30 anos, ela passou 15 anos pagando. Ela teve um problema financeiro, perdeu a casa, que foi para leilão. Quer dizer, nesses 15 anos ela já quitou todo o débito que seria do imóvel. Certo? O que ficaria para frente seria dívida, né? Ela perdeu o imóvel, o banco ganhou os 15 anos, pegou o resto da dívida, vendeu por um valor, recebeu mais esse valor e ainda bateu o resto do imposto de renda. É isso mesmo que eu estou entendendo? Teve um exemplo aqui, um caso que eu não vou dizer o nome, né? Só para você ter uma ideia. A pessoa mora numa cidade satélite aqui próximo, plano piloto, e no apartamento dela, o aluguel num prédio dela, normalmente, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300. Ok. Certo? Hoje ela está pagando financiamento do Sistema Financeiro Nacional R$ 2.300, R$ 2.450. R$ 2.450. Ela tem 7 anos que ela está pagando. 7 anos, certo? Que ela já pagou praticamente o preço do imóvel, que o imóvel é em torno de 280, 300 mil reais, que é o apartamento, e ela está devendo ainda mais. Hoje, o valor hoje, 197 mil. Outro imóvel. Só que o total dos anos que ela vai pagar 970 mil reais. Nossa. Um imóvel que vale nem 300 mil reais. Um terço do valor. É muito complicado isso. E você entende o que significa isso? Agora, nós passamos no passado com isso, com o sistema financeiro, que era o BNH. As pessoas esqueceram isso. As pessoas que estão, os banqueiros que estão, seja a Caixa Econômica Federal, seja os outros bancos que financiam o imobiliário, esqueceu do que o país já passou no passado com o BNH. E estão aplicando juros da mesma forma. E tem juiz que fala assim, não, é a tabela price. Doutor, tabela price é justamente aonde o banco ganha dinheiro em cima do suor, em cima da vida das pessoas. Tabela price serve para quê? Para arrancar o dinheiro das pessoas. Por que quando ele capta o dinheiro, ele não paga os juros pela tabela price? O banqueiro não paga pela tabela price, mas faz com que o consumidor pague para a tabela price. O banqueiro, quando pega a captação de recursos, ele não paga juro capitalizado, mas ele capitaliza quando empresta. Por que essa disparidade? Por que os juros não são chamados taxas nominais? As taxas efetivas só servem para quem? Para quem vai tomar o dinheiro. E capitalização mensal, tem banco que capitaliza diário. Diário. Capitalização diária, nem mensal é. O judiciário vai ter que rever isso. O judiciário tem a responsabilidade com esse país, tem a responsabilidade com o povo brasileiro. O judiciário tem que fazer justiça. Justiça. Direito é uma consequência de normatização da sociedade. Justiça não. Justiça é aquilo que é o natural, aquilo que é o dever do judiciário, é prestar a jurisdição para fazer justiça. Entre a justiça, se houver conflito entre o direito e a justiça, prevalece o quê? A justiça. É isso que nós aprendemos na faculdade, são isso que nós aprendemos, é isso que os magistrados que são docentes, né, que são professores, ensinam na faculdade. Entendi. Entre o conflito do direito e a justiça, prevalece a justiça. E é hora de nós buscarmos a justiça nesse país. Foi isso que nos encantou esse projeto, Justiça Certa, porque é hora, sim, e nesse momento, de resgatar esses 80% de vidas de pessoas que estão endividadas sem saber que caminho tomar. E nós vamos dar o caminho aqui. E, lamentavelmente, Excelência, senhor juiz, vamos sim levar a Vossa Excelência milhares de demandas.
Os sindicatos estão convidados também para entrar nessa luta. O senhor deputado, o senhor senador, venha também por essa luta, porque precisamos dos senhores. Agora é questão de justiça. Muito bom, muito bom. Eu já vou para uma segunda pergunta técnica aqui, porque eu gosto de cutucar mesmo. À vontade. Isso tá certo? Eu falo, tem alguma coisa irregular que não esteja na lei que o banco pratica? Porque assim, na minha opinião de leigo, eu olho isso e eu falo assim, meu, isso não é juros abusivo. Eu acho que, tipo assim, para quem não conhece os bastidores, para quem não entende de lei, que né, é o meu caso, eu olho uma situação dessa, nós somos refém, porque ou você pega do jeito que é ofertado ou você não tem. Mas aí vem a pergunta, existe uma regulamentação? Isso que o banco pratica dessa maneira é aceitável? Existe algo que regulamenta? Porque chega a transtornar quando você para pensar realmente que fala assim, a gente só tem isso e é isso, se quer, se não quer, não tem. E sem falar que vem as vendas casadas, né, com o todo, né? Fora os juros, que a monetização, acho que dentro do banco deve ser uma das principais, né? Mas vem os outros serviços que eles ofertam para você aceitar a proposta deles, ou seja, você quer o dinheiro? Tá aqui, o preço é esse. E ainda, se você quiser o dinheiro, você tem que comprar isso. É uma coação, né, Diego? Que muitas vezes o gerente ele é instruído, né, pela diretoria para alcançar metas, só que isso reverbera extremamente negativamente no servidor público, empresário, porque ele pensa entre você aceitar um seguro com uma taxa de juros menor ou você aceitar uma outra operação financeira com juros maior, mas sem seguro. Pessoa que está desesperada, ela se vê numa cilada, né? Convenhamos. Então ela vai optar pela operação que tem seguro para alcançar uns juros tecnicamente mais acessível. Porém, a gente vai falar muito sobre isso também, talvez até um podcast específico, né, Diego, Dr. Queiroz, sobre o custo de captação do dinheiro do banco. Aí, com certeza. Meus amigos, as pessoas não têm noção do que se trata, o custo de captação do dinheiro do banco e quanto que o banco ganha. E a questão, né, Dr. Queiroz, como a gente somos combativos no judiciário, não se trata aqui, excelência, também da gente querer fazer política monetária, não é isso. A gente quer discutir especificamente, dentro dessa relação consumerista, o lucro abusivo dentro dessa operação financeira de você, servidor público, empresário, que é lesado diante dessa prática do banco. E complementando o que o doutor Ian está falando, nós estamos nos deparando com uma situação intrigante. De que alguns magistrados menos avisados ou que estudou pouco a matéria, e também, convenhamos, matéria de Banco Central, política econômica, política monetária, é matéria específica para economista, né, da economia, né? E o advogado, o jurista, né, ele foge disso, ele tem medo de discutir essas situações e não encara. Mas agora é simples, a leitura é simples, a pesquisa é simples. Primeira coisa, Banco Central, ele não regula juros de banqueiro. Ele não fiscaliza se o banco está cobrando a taxa 10, 12, 5. Não é atribuição do Banco Central fazer isso. Quando fala em taxa média do Banco Central, não é taxa média do Banco Central, não. É cada banco informa o Banco Central lá e o Banco Central calcula a taxa média de mercado. Então ligou fora, né, doutor Queiroz? Agora o que acontece? Os bancos ficam apresentando as taxas. Ó, Banco Central, eu estou operando lá, ele criou um sisteminha, né? E aí tem magistrado que fala assim, ó, pela taxa média do Banco Central. Olha, taxa média para cima, beleza, não é verdade? Eu só pego as taxas médias para cima. Então, taxa média para cima já é abusiva. A taxa média que tem já é abusiva. E não é o Banco Central que produziu, não. É os banqueiros. Agora vamos ver. Você não tem um outro critério. Antigamente, me permita falar isso. Banco do Brasil, BRB, Caixa Econômica Federal, foram constituídos para banco de desenvolvimento. Certo? São bancos de estimular o desenvolvimento. E os bancos agora estão fazendo, não sei, quem está me ouvindo já sabe o que eu estou falando. Não sei se foi a estratégia de privatização. Privatizar o BRB, precisa que o BRB esteja com corpo, com vigor, com lucro, bastante lucro. Se é para privatizar o Banco do Brasil, né?
Banco do Brasil tem que estar forte, com muito lucro. A Caixa Econômica Federal também, com muito lucro, para privatizar. Mas agora, se não privatiza, quem foi responsável? Quem foi a vítima desse lucro? Essa sanha pelo lucro. Sanha pelo lucro. Através de quem? Do servidor. Explorando o servidor com taxas elevadíssimas, com práticas espúrias de bancos privados. Não falo que é espúrio de banco privado. O banco privado, ele utiliza seu mecanismo para ganhar dinheiro. E claro, certo? Mas agora, ele impõe metas para os seus gerentes, metas que aí os seus gerentes, que foi um amigo, colega lá do passado, metas que é mensal. E você tem que cumprir essas metas. Trabalhar muito para cumprir as metas. E como que você faz para cumprir as metas? Os clientes comprar os produtos do banco. Entendi. Então agora você imagina banco público que tem característica específica para o desenvolvimento, colocando os seus gerentes para igualzinho banco privado, se baterem as metas de qualquer custo, sob pena que você sabia que no Banco Brasil um gerente está lá. Gerente, ele não cumpriu as metas, não bateu as metas. Bater as metas não é a meta que foi estipulada, não. É 200%, 300% da meta. Entendi. Competição. Entendi. Geraram competição entre eles. Se você não cumpriu, você é destituído do cargo de gerente. Você ganhava 20 mil, 30 mil. Sabe para quanto você vai ganhar? Como escriturário. 6, 7 mil reais. Entendi. Então, além dessa condição de você não poder manter o seu padrão de vida, se você não obter isso, você vai lá para baixo. Sim. E aí sua vida fica o quê? Pior ainda. Então, é um sistema que eu estou denunciando aqui, certo? Que não tem leis que veda isso, mas isso é uma política da diretoria e do conselho desses bancos que estão destruindo as pessoas, o servidor público e o banco, que não foi essa a finalidade dos bancos. Não foi essa a finalidade do constituiu a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BRB. Os bancos estatais, BNB, né, BASA, não é essa a finalidade deles. Obter lucros absurdos. Eu acho que elas têm que ter lucro, porque senão como é que vai reinvestir? Sim. Agora, abusar inclusive dos seus próprios servidores, isso não está certo. Isso aí não é ambição, isso é ganância, né? Exatamente. Mas vamos lá, seguindo aqui, partindo agora, eu vou para o nosso tema, eu vou para umas perguntas mais diretas e justamente para a gente pensar. Nosso tema hoje é como sair da dívida em pouco tempo através da ação judicial. Primeira coisa que eu quero perguntar para os senhores. Beleza, a gente já entendeu que realmente existe um sistema por trás que pressiona realmente o cliente, pressiona os servidores bancários, né? E que ele acaba cercando realmente a qualquer possibilidade que a gente tenha de ter um empréstimo que seja passível de preocupação em trazer uma solução verdadeira para o seu cliente. Na realidade, a visão é lucro, lucro, lucro. Eu entendi isso, tá? Se for diferente disso, depois os senhores me corrigem. Mas vamos lá. Eu quero para quem está assistindo hoje, beleza, tem uma dívida lá. Pensando aí em ação judicial, pensando no servidor público, no empreendedor, no empresário, na pessoa que queira realmente falar assim, ó, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais nem fôlego para nada. O que eu faço? Deito e morro ou existe uma solução? E aí eu queria que os senhores trouxessem para nós quais são os principais tipos realmente de dívidas que são passíveis aí da gente brigar na justiça. E depois a minha segunda pergunta uma vez que existe isso de verdade, qual que é o passo a passo? Então quando a gente pensa, beleza, decidi, vamos fazer, eu quero fazer uma ação judicial. Como que funciona isso na prática? Então vamos lá. Primeira coisa é documentação. Você ter o escritório, nosso escritório, Queiroz Advogados, fazendo propaganda, né? Sim, sim. Já há muitos anos atua nessa área, precisamente desde 1995. Desde 1995 nós trabalhamos para os endividados, certo? E para aqueles devedores também do Estado, como tributário. Ok. Então, o que acontece? A primeira coisa é a documentação. Os contratos que foram feitos com o banco, extrato bancário,
onde nós analisamos as condições dele, do passado que ele já pagou, o que ele já pagou e o que o banco cobrou, se foi indevido ou não, se foi incorreto ou não. Porque tem bancos, tem operações que o banco faz corretamente. Não fez operação casada, foi uma taxa compatível aonde ele capta o dinheiro, porque nós temos mútuos. Nós temos hoje quase 60 mútuos. Cada mútuo desse, há uma fonte de recurso onde o banco capta para aplicar nisso aí. Então nós analisamos, somos criteriosos, não somos irresponsáveis em entrar no judiciário só porque entrou no judiciário. Entra-se no judiciário para se buscar porque os bancos não gostam de renegociar com quem está em dia. Entendi. Se você está em dia, o empresário, você chega lá, banco, olha, eu vou ter problema aqui, meu faturamento está caindo, certo? Eu preciso renegociar essa dívida. Ele fala, infelizmente eu não posso renegociar porque o senhor está em dia. Ou seja, ele teria que estar inadimplente para negociar com o banco numa condição menor. Se ele tem bens, se ele tem garantias reais, mais difícil ainda para o banco falar assim, como é que eu vou renegociar com vocês? Já tem garantia? Não pague, certo? Então, ao medo apodera-se da pessoa ou da empresa. Outra situação, como que o servidor público vai negociar, sendo que o salário dele ali, tanto o pagamento? Muito difícil, muito difícil. Agora, então, você busca o judiciário, nós estamos buscando o judiciário e estamos tendo liminares, certo? Liminares para obstar o banco à cobrança acima da margem consignável. Existe um limite, né? É porque o limite é 30 a 35%. Entendi. Então, tem margem consignada, então, só na margem no contra-cheque, 50%, 48% só no contra-cheque. Entendi. Fora outra situação que nós estamos discutindo, e o judiciário vai ter que revisar isso, porque isso é muito sério. Porque você tem uma conta chamada assim, conta salário, onde você é obrigado, num banco, em receber seu salário. O que o banco faz? Para driblar essa margem consignada, ele faz os empréstimos, que alguns bancos até chamam de consignado, né? No dia do seu pagamento. Entendi. Então, vai cair o seu contra-cheque, ele já faz a operação, já debita ali antes de tudo. Então, como nós fazemos? Nós somamos isso, porque é a conta salário. E ultrapassa 80%, 70%. Como é que a pessoa vai sobreviver? Exato. Isso é muito complexo também, porque a gente tem um entendimento jurisprudencial que é um tema repetitivo. Então, explicando para você, telespectador, o que é um tema repetitivo? É quando uma demanda ela é reiteradamente apreciada pelo judiciário e o Tribunal Superior ele define a jurisprudência para pacificar aquele entendimento. Isso para obter celeridade processual e as pessoas terem uma previsão do que pode ser decidido em relação àquela matéria. Como a gente falou aqui, existe uma limitação no contra-cheque. Então, você, servidor, que sente que está lesado, o seu contra-cheque, o valor da parcela está muito alto, tem que ser revisado. Porque se estiver acima do percentual legal, cabe medidas cabíveis para diminuir o valor da sua parcela. A grande questão aqui, como o Dr. Queiroz colocou, Diego, existe um entendimento do STJ que ele atribui a legalidade da cláusula do desconto em conta. Ou seja, o banco não é bobo, né, Dr. Queiroz? Então, ele coloca uma cláusula no seu mútuo consignado, famigerado CDC, crédito direto ao consumidor, que coloca que é lícito desconto em conta e é irrelevante o percentual, porque o banco está com fome. Como o Dr. Queiroz, melhor, todos nós aqui sabemos que o banco tem sede por lucro. Então, ele vai na sua conta salário e pega tudo. Se pegou tudo, ele está nem aí. Entendeu? E qual é a grande questão? Esse tema repetitivo, vamos ser agora um pouco mais técnico, é o 1085. Qual a grande questão aqui que a gente já está provocando o judiciário nesse aspecto? Ele coloca a legalidade desse desconto, mas ele não obsta a análise do abuso. Então a gente discute perante o judiciário que quando há abuso, então, por exemplo, um servidor público que somando o consignado dele e a operação CDC dele tem mais 50% comprometido, você não acha que é abusivo esse patamar? Então a gente luta para que haja um reajuste.
E isso não significa que o banco vai deixar de ganhar dinheiro, porque muitas vezes o banco, né, doutor Queiroz, ele coloca pacta sunt servanda, que é um princípio contratual, que é a força obrigatória dos contratos. O banco não vai deixar de ganhar, vai ter apenas um reajuste. O reduzir a parcela não significa que o banco vai deixar de ganhar. Mas, por outro lado, como eu coloquei no início aqui do nosso podcast Justiça Certa, o consumidor ele padece de vulnerabilidades, certo? Então, fazer esse reajuste significa só você implementar... Eu não digo nem reajuste, é ajuste. Ajustar as condições de condição de pagamento do servidor. Não estamos querendo entrar num judiciário para dizer assim, ó, vamos dar um calote no banco. Olha, não vamos pagar. Não. E isso está dando uma pirando a cabeça de muitos juízes. Que eles estão falando assim, mas vem cá, você está entrando contra o banco para não pagar? Não, vamos pagar. O servidor, o devedor quer pagar. Então, só vamos fazer o ajuste o quê? Ele tem que obedecer à dignidade do ser humano. Ele tem que ter o mínimo de sobrevivência, tem que ter condições de sobrevivência. Então, alonga-se o prazo, adequando-se, restabelecendo a margem dele, 35%. Pronto, acabou, 30%. Exato. E o que faz? Dilata o prazo da cláusula do prazo do contrato e pronto. Isso, deviam fazer isso administrativamente. Porém, não fazem. Não fazem. E não fazem porque não estão nem aí. O negócio dele é a meta que foi objetada para obter naquele período. Então o banco não quer saber. Você é vulnerável porque você tem seu contra-cheque. Ele não quer fazer isso. E nós estamos levando ao judiciário e estamos obtendo êxito. Estamos obtendo êxito. Alguns casos aí, trouxe alguns casos aqui, o judiciário, o TJDF, está começando vários desembargadores juízes, estão se sensibilizando com isso. Não temam, porque o volume de processo, eu ouvi muito isso, juízes, certo? Na Justiça Federal e no DF, olha, vai ter uma avalanche de ações, vai trabalhar muito. Gente, vocês fazem justiça. Vocês não são o judiciário. Quem está no judiciário como o servidor, o assessor, o magistrado, vocês estão aí para fazer justiça. Essa é a missão de vocês. Vocês não podem pensar como um trabalhador que está se limitando o tanto de volume de trabalho. Não, limita o trabalho de vocês em fazer justiça. E se está tendo injustiça, nada mais de vocês em dar isso àqueles que necessitam da justiça. E aí vou você mais ver. O que está acontecendo com isso tudo? Nós temos que ir atrás mudar esse repetitivo, que alguns juízes... O problema é o seguinte, se o juiz vai contra esse repetitivo, ele pode sofrer sanções no CNJ. Mas no tribunal não. O tribunal está sendo corajoso. Há desembargadores, turmas extremamente corajosas, estão enfrentando isso, porque pontualmente, por isso a responsabilidade do escritório, nós primeiro julgamos a causa. Aqui nós julgamos, doutor Ian, doutor Leonardo, a equipe julga a causa. Então os documentos é importante. Ele está de posse com os documentos, extratos bancários, que a gente faz a avaliação, o que foi cobrado, porque há cobranças também erradas. Você cobrou num contrato 1,20, por exemplo, uma taxa de 1,20, mas você viu lá que o valor que está sendo debitado é 1,80. Entendi. Tem isso também. Tem isso também. Tá? Então aí nós temos que fazer uma prévia do que é isso. Uma prévia do que é, o que se é realmente indevido e levar ao judiciário. Não se faz uma ação aleatória, como se qualquer coisa. Não. Aonde tem o problema, nós vamos buscar. Então, assim, pensando naquele caso antigo que ultrapassou 110%, daria, lógico, cada caso é um caso, mas o objetivo final seria chegar em ter uma cobrança de 110%, estenderia o prazo para chegar a 35% por lei. Exato. Essa e reduzir o valor da parcela a mais consignado. Porque isso é atribuir, né, ao consumidor, parte desse contrato, ter dignidade de sobrevivência. Porque o servidor, o empresário, ele tem família, ele tem filho, tem terceiros que dependem dele. Entendeu? Então não é justo e nem razoável
o banco simplesmente ele vai no salário da pessoa, que é natureza alimentar, e se apropriar de tudo. Isso não pode. Então, por isso que a gente vem tentando sensibilizar o judiciário, os magistrados, assessores, os embargadores, os ministros, para que haja uma sensibilidade de ajustar tão somente, nesse ponto aqui específico, o valor da parcela. E como a gente colocou aqui, isso não significa calote ou rescisão. O banco vai receber, né, doutor? O banco vai receber. Eles estão achando que reduzir isso, o banco vai deixar de receber? Não. Nós queremos é que o banco receba. Agora, O que for legal e e que o cliente não... e obedecendo o princípio da dignidade humana. Agora, se o banco vai depois não emprestar mais para esse cliente, até para ele vai ser ótimo. Exato. Aí, enquanto ele não pagar a dívida, o banco não empresta. Não, mas se a pessoa ficar devendo na inadimplência, já tira tudo também, já tira cartão de crédito, tira tudo, quer dizer, não tem nenhum benefício. E um detalhe aqui também, né, doutor Queiroz, a gente tem casos aqui que a gente consegue eliminar para o cliente, são vários, por sinal, o banco imediatamente ele retalha. Então ele vai lá, você conseguiu uma liminar na justiça e você tem o teu cartão de crédito, vou cortar. Aí o que acontece? Um constrangimento. A pessoa vai na farmácia ou no supermercado, vai querer passar o cartão de crédito para comprar alguma coisa para sua família, quando vai ver a transação não é autorizada, não sabe o que aconteceu. Aí cabe dando moral, né? Exatamente. E já conseguimos Dois casos. casos. Assim, e vão vir muitos outros mais. Mas o problema é quando você vai ver, você vai acionar o seu gerente, ver o que aconteceu, né? Porque você tomou uma surpresa. O que aconteceu? Você está pagando tudo certinho. Aí o gerente tem a audácia de dizer cabalmente que houve algum motivo interno do banco desconhecido que tirou. E aí quando vai se apurar porque teve uma liminar ferida. Ou seja, está se valeu do seu direito, mas o banco com raiva de você, como se não bastasse, vai lá e tira um serviço seu. Agora, um fato curioso é que num dos casos, a dívida do servidor era R$8.000. O banco já teve de pagar de multa e dano moral R$12.000. Você vê que o banqueiro, não vou dizer o banqueiro em si, a estrutura bancária, a instituição financeira está sendo até burra no comportamento dela, no tratamento que está se fazendo. Porque ela poderia fazer um acordo. É que no meu entendimento de leigo, pensando nisso, são tão poucos casos que para eles essas ações que eles pedem é irrelevante. Você foi cirúrgico agora, Diego, porque a questão é, a gente vê, isso é algo particularmente aqui falando a questão do dano moral. Então, existe um entendimento na justiça que você pediu dano moral, uma questão de enriquecimento ilícito e tudo mais. Mas a questão é, houve uma prática lesiva que violou, que a gente chama violação de direito de personalidade, só que tem muitos jogadores, né, doutor Queiroz? O judiciário entende que isso é maneira de enriquecimento ilícito. Então isso é muito complicado. Sem causa. Exatamente. Enriquecimento sem causa. E sabe o que estão tornando? É uma cesta básica de dano moral. Exato. Que sabe o que faz isso? O magistrado que age assim, ele está estimulando o ato ilícito. Porque quando você aplica sanções, que eu vou chamar de sanções, o quanto de beato, que a gente chama o quanto que tem que ser aplicado para pagar, quando são valores expressivos, isto incomoda a instituição financeira. E coíbe ela desse ato. Porque impacta na agência bancária. Para vocês entenderem, se entra uma ação da agência bancária X, se aquela ação ela inverte dano para o banco, é tirado do lucro daquela agência, da performance daquela agência, aquela ação. Certo? Então o que vai acontecer? Se isso passa a incomodar o banco vai mudar a sua postura. Com certeza. Mas com Mas condenação de R$2.000, R$3.000. Tem um detalhe aqui importante, que você foi muito cirúrgico, Diego, nessa questão, que são poucas pessoas, né, que têm essa coragem, né, doutor Queiroz, de ir lá e provocar o judiciário. Mas a questão aqui do escritório também é sensibilizar você, servidor público, você empresário que foi extremamente lesado com taxas extorsivas, vendas casadas, que tem que ter uma sensibilidade de se juntar a essa causa para poder provocar o judiciário. Isso não significa que, como o doutor Queiroz falou, não é massificar as demandas ou coisa do tipo. Não é isso. É chamar a atenção de um problema crônico da sociedade, entendeu? Que é o superendividamento, essas práticas abusivas dos bancos,
para que a sociedade possa mudar também. Porque a questão é, o judiciário é um dos 3 poderes. O judiciário é um alicerce da nossa sociedade. E Então- eu acredito também, doutor Ian, que nós vamos provocar um podcast lá na frente, como que o poder legislativo, os nossos parlamentares podem interferir nisso e mudar isso por completo. Essa é a nossa causa. Nós vamos fazer isso. É. Os parlamentares, senadores, principalmente os deputados, que a primeira base, que é os deputados, podem ajudar isso. E nós estamos dizendo o seguinte, tem a bancada dos banqueiros lá, que são os deputados que defendem os banqueiros. Olha, nós não estamos querendo que os bancos quebrem, não. Pelo contrário, o sistema financeiro forte, sadio, certo? É o que o país precisa. Mas o país precisa também, não é só o sistema financeiro sadio, precisa das empresas Sem sadias, dúvida. empresas dos consumidores sadios. Pessoas felizes. Então, todos sadios é importante. E o É um Brasil lucro, melhor. ele é importante para a instituição, mas lucro não abusivo. Um lucro Não que tenha que custar a razoável. vida das pessoas. Exatamente. E outra, as pessoas estão agora, Diego, Ficando doente. estão doentes. Problema psiquiátrico, problema de separações, problema de suicídio. Nós tivemos caso aqui no escritório de um falecimento de uma cliente. Então, Ela desenvolveu um câncer por conta do endividamento dela, e ela foi tendo problemas psicológicos, foi se deprimindo. Você sabe que a pessoa, quando tem um câncer, a depressão não pode pegar ela. de maneira alguma. E imagina, ela já vinha deprimido, câncer de decorrência da depressão, e com o câncer ela foi se deprimindo achando que não tinha solução na vida dela. E ela veio para o escritório, quando ela viu que não tinha condições de não lutar pelo direito dela, 3 dias depois, ela foi internada e do hospital não saiu, faleceu. Triste demais. Então nós temos que pensar nas pessoas, certo? Não é só no lucro, o seu lucro banqueiro, certo? Não pode ser a desgraça das pessoas. De maneira alguma. O lucro seu tem que ser a bonância, a prosperidade, a produtividade. A pessoa está comprando uma casa própria, essa casa própria não pode ser o tormento da vida dela. Você já imaginou? Compra uma casa própria Sendo acorrentada. e o resto da vida. E não tem razão de ser, porque a fonte de recursos para a casa própria é o FGTS, é a poupança. Quanto que o banco tem que pagar Para ter acesso a esse para recurso. ter né? esse recurso? Nem 6% ao ano. É. Nem 6% ao ano. E quanto que muito ele cobra dinheiro. de juro? Não, isso aí. Esse é o problema. Então, qual é a margem de lucro razoável, aceitável? Depois nós vamos discutir isso, tem muita coisa pra gente trazer ainda pra frente. Mas vamos avançar aqui pros nossos minutos finais. Aí a gente fez então ali, para a gente responder o nosso tema de hoje. Então, beleza. Você que está assistindo, você viu que tem jeito, tá? Inclusive, deixa seu like aqui, compartilha e coloca aqui embaixo. Tem jeito, hashtag tem jeito. Então, assim, olha só. Beleza, documentação e avaliação. Feito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é propor a ação liminar. Uma liminar. Uma liminar, primeiro, as condições de hipossuficiência dele, Ok. É muito financeira, importante, a gratuidade de justiça. já habilita ele a pedir gratuidade de justiça. Ok. Isso é um temor. Sim. Porque nós primeiros agora, é importante nós falar, não tenha medo. O bicho é grande, o banqueiro é grande, mas o judiciário é maior. E a justiça divina também. Sim. Acredite que você pode ter solução. O que você não está querendo dar calote no banco. Você não está querendo fazer com que o banco tenha fazer o que é prejuízo. justo. Você não está querendo fazer isso. Você está querendo justiça, que seja adequado, que seja você vai pagar. Você vai sair. Você não vai precisar de vender sua casa para você ficar morando, de voltar a morar de aluguel, certo? E talvez até ganhar um despejo, que não vai dar conta de continuar pagando o aluguel, mas você vai ter condições de fazer um ajuste com o banqueiro, com o banco, certo? E pagar suas prestações com dignidade, tendo dinheiro para você sobreviver e cuidar da sua família. Então, Então, saúde. esse primeiro passo é a liminar nesse sentido. E a liminar também para o enquadramento na margem consignada. Há juízes, já tivemos juízes sensíveis, e eu agradeço muito a Deus por ter magistrados
que tem uma sensibilidade grande, apesar que a grande maioria não tem, mas está agora tendo, porque tem muitos juízes que se passaram no concurso do magistrado, com louvor, claro, né? Estudaram para isso, mas foram jovens pagos pelos pais. Entendi. O pai pagou estudo, o pai pagou tudo, ele não sabe, nunca foi num banco, nunca fez um contrato em banco, nunca pagou um boleto. Nunca teve essa dor. Nunca pagou um boleto, nunca foi pagar um boleto, não sabe o que é isso. Tudo foi ali, né? Passou no concurso para magistrado, assume a magistratura e aí ele passa a cobrar. Ganhando bem. Muito bem, né? E ele passa a ser o paladino da honra, paladino da honestidade, paladino de tudo. Um padrão de vida achando que é menos de 1% da população brasileira. Achando quem é devedor é porque não sabe cuidar das suas finanças. E, em parte, você tem razão. Em parte, as pessoas deveriam realmente ter cuidado, fazer a sua poupança. Está certo o raciocínio, mas nós estamos vivendo hoje, certo? Uma situação fora da curva. O endividamento, nós não podemos esquecer, seu magistrado, seu desembargador, seu ministro, que nós passamos por um período pandemia, que isso ainda hoje ainda estamos tentando sair dos efeitos dela. Os empresários passaram por isso, os servidores passaram por isso. Então, o consumo, muitas vezes, é levado para dentro de um consultório médico, para tratamento, psiquiátrico, psicológico. E nós estamos agora passando por o que eu chamar de... O que eu poderia chamar de uma... Estou tentando encontrar a palavra. Estou querendo dizer que nós estamos passando por um período de doença financeira e mental que precisa se extirpar aquilo que é o câncer, que é o mal. O que está sendo mal aí? Não é ele ter tomado dinheiro. É o banqueiro que está tomando o dinheiro dele. É a forma com que ele está sendo tratado. Porque uma coisa, Diego, é você vir procurar dinheiro para mim, me procurar emprestado um dinheiro, certo? E você está super necessitado. Super necessitado. Então, diante da sua necessidade, eu te imponho taxas elevadíssimas, como um agiota. O banqueiro hoje está sendo mais perverso do que o agiota, você acredita nisso? Isso é muito grave. Não, eu vou dizer mais. Isso é muito grave. O Estado criou um mecanismo chamado fintech. Sim. Fintech. Foi criada as fintechs para justamente inibir os banqueiros grandes, bancos grandes, e dar acessibilidade ao povo de ter taxas mais baixas pelas essas fintechs. O que os banqueiros fizeram? Eu não quero saber dessa fintech, não. Eu quero deixar essas fintechs aí. As fintechs cresceram, as fintechs começaram a emprestar com juros mais módicos, com capacidade de dinamismo, né? O que os banqueiros... É mais justo, inclusive. O que o banqueiro fez? Os banqueiros estão comprando as fintechs, todas as fintechs. Tá me entendendo? Então, isso, senhor magistrado, o judiciário, o sistema, ele faz isso. E nós temos que enxergar isso e levar o judiciário ter lupa. Nós não queremos discutir sobre o lucro do banco. Nós estamos querendo discutir sobre o lucro de cada operação. Se é abusivo ou se não é abusivo. Se pode, e pode. Nós temos o tema 27, o tema repetitivo, que ele estabelece que em determinadas circunstâncias, condições, pode ser revista a cláusula de juros aplicado. Se é abusivo ou se não é abusivo. Disso. Então é isso que nós estamos buscando no judiciário. Coisas concretas, coisas... Dentro da lei. Não só da lei, da justiça. Por quê? O que é justo. O que é justo não é caro nem barato. Se o banco está cobrando justo, não tem que se discutir. Agora, se não é justo. Agora, o que é justo e não é justo? Quem vai definir isso é o judiciário. O judiciário que vai definir se é justo ou se não é justo, razoável ou se não é razoável. Porque para você que é um empresário, o lucro para você razoável é 200%, 300%. Mas para o banqueiro não, é 1.500%, 2.000%, 3.000. 3.000%.
E 200% é razoável ou é abusivo? Tem empresas aí que vai falar o seguinte: eu gostaria, o meu sonho é ganhar 100%. Porque olha lá, se ele ganhar 10%, 15%, tem empresas que trabalham com a margem de lucro de 3,5%. Tem. E são muitas. Agora, o banqueiro está com a margem de lucro. Isso vai ser podcast, né? Vamos ter um podcast sobre isso, hein? Também a gente tem que falar que as instituições financeiras, né, doutor Queiroz, é uma espécie também de concessão pública, né? E é passível de se discutir eventuais abusividades. Isso não é fazer política monetária. De maneira alguma. Você imagina que estão tratando os banqueiros como se trata uma instituição inatingível, que pode praticar o que quiser, porque elas são livres, certo? E você tem uma condição que ela tem que ser autorizada pelo Banco Central para operar. Exatamente. Ela tem que prestar contas à autoridade monetária, que é o Banco Central, Comissão Monetária Nacional, certo? Mas os juízes estão achando que é uma personalidade que não pode se discutir nada sobre ela, do que ela faz ou deixa de fazer. E detalhe, esse corporativismo também tem que ser combatido, né, doutor Queiroz? E o nosso escritório está levantando essa bandeira para trazer uma lupa, assim como o judiciário tem uma lupa para ver essa questão que é razoável, que não é razoável, que está dentro da lei, cabe advogado também, que é a extensão do direito de você, cidadão, empresário, servidor público, para discutir e submeter essa questão ao Poder Judiciário. Muito bom, muito bom. Senhores, aqui passa uma hora que voa, né? É um negócio muito rápido. Com certeza a gente vai trazer muitos outros assuntos ainda para a gente estar... Você já viu que esses são temas relevantes. Mas aí só para a gente, então, a última fala aqui para a gente encerrar nesse assunto. Então, análise dos documentos liminar, já com... Aí vai, o pedido liminar é caso a caso, né? Ali feito. Aí, tendo deferimento, tem-se os ajustes que precisa e depois se não indeferir, nós recorremos ao tribunal. Entendi. E se o tribunal não der, vamos ao STJ. Entendi. Então, quer dizer... Aqui em todas as esferas. Veja, é igual você procura um médico. Você procura um médico para cuidar da sua saúde. Aqui nós cuidamos da saúde financeira do devedor. Então ele não vai ter que contratar o escritório para só ir até o tribunal e depois contratar outro advogado para ir para os tribunais superiores. Não, vai até o fim. Nós fazemos até o fim. E outra, não tenham medo. Porque o medo é que fazem, inclusive, eles desistirem, que passam a não acreditar. Acreditem, nós lutamos por você. Nosso escritório, nossos advogados estão preparados, contadores preparados para te defender. E defender mesmo. E não é ações temerárias. Ações temerárias é aquelas que não têm fundamento. Certo? Você está fazendo um jogo. Nós não estamos fazendo um jogo. É sério. É a sua vida financeira, é a vida da sua família, é a vida da sua condição humana que nós vamos defender. Muito bom, muito bom. Então é isso. Nosso primeiro podcast, eu vou passar a palavra para a mensagem final dos senhores, mas já quero agradecer você aqui. Lembrando que a gente vai estar lendo todas as suas mensagens depois, então deixa aqui, a gente vai estar compartilhando. Vou estar passando para eles a sua pergunta específica, que no próximo podcast a gente vai estar respondendo também, tá? Depois a gente vai estar anunciando nossas redes sociais para você estar seguindo e estar recebendo mais conteúdo. E não deixa de compartilhar. Aqui nós estamos realmente numa causa que é realmente fazer com que a gente traga luz para esse tema e mostrar que sim, é possível a gente transformar esse problema, porque hoje é um problema que a sociedade brasileira enfrenta, né, para que a gente consiga realmente trazer a dignidade humana, para que a gente consiga sim pagar as dívidas que são legais, não pagar as que não são legais, e também ali realmente fazer um acordo para que seja bom para ambos os lados. E então, com a gente fica aí que logo logo a gente tem um novo episódio, a gente vai estar trazendo para vocês e segue que vai ser bom demais. Doutor Queiroz, mensagem final então aqui. O que a gente pode fazer? Lógico, teremos outros temas que vai vir muita coisa boa ainda, mas com certeza. O que você pode deixar aí de mensagem para quem está nos assistindo agora? Primeiramente, nós temos um problema social grave. Um dos problemas sociais graves que é o endividamento. Sim. Isso é problema social. Nós vamos dar para você um atendimento especial para o seu problema, para resolver seu problema. Conte conosco, nós vamos ajudá-lo. Seja você empresário, seja você servidor público, seja municipal, estadual, federal, seja você o cidadão comum, um autônomo, um empreendedor,
aqui nós temos condições de ajudar e vamos te ajudar. E nesse Policast, nós não estamos preocupados em passar informação para os outros advogados, eles terem aqui, porque nós queremos que um volume maior de advogados, lutando por isso também é muito importante, porque o problema social é enorme e nós temos condições de ajudar. E não tenha medo de buscar a sua solução. Como você não pode ter medo de ir ao médico, não ter medo de procurar o advogado para que você possa fazer valer seu direito. É isso. E lembrando, se você precisar de ajuda, escreve nos comentários aqui, assistindo a reprise, só coloca aí, eu preciso de ajuda. Alguém do time, do escritório vai entrar em contato contigo e com certeza vai estar buscando um meio de te ajudar aí. Doutor Ian? Bom, fico muito lisonjeado dessa oportunidade. Eu acredito que pelo problema crônico e muito profundo que é o superendividamento, estamos aqui falando de uma área do direito que ela é muito complexa e que as pessoas têm pouco conhecimento, que é a área bancária, né? Então, como o escritório trabalha desde 95 nessa área, você, telespectador, pode ter certeza que você vai estar muito bem acompanhado. Então, principalmente quando o outro lado é uma instituição bilionária e ela tem todos os recursos humanos, né, e o que a gente chama dentro da legislação consumista, as vulnerabilidades que o consumidor você padece, fática, jurídica, de informação, é muito importante você ter uma assessoria especializada nessa área. E o escritório também tem um parceiro, a gente vai trazer ele depois também, porque a gente vai atuar na área jurídica para ajudar você a sair dessa situação. Com muito trabalho esforçado e com muita dedicação, mas a gente também tem um parceiro que vai poder ajudar você também nessa questão da educação, de como está utilizando melhor os seus gastos, às vezes diminui um pouco o padrão de vida para poder rebalancear tudo para que você possa ter dias melhores, porque nós que temos já muitos clientes, já temos muitas liminares deferidas, e casos já tendo bons resultados, a gente vê como você, servidor, você empresário, sofre. Então, o escopo aqui do projeto é a gente alcançar ainda mais pessoas para que juntos a gente possa conseguir trazer um equilíbrio, uma paz na sua vida por meio do nosso trabalho esforçado. Então, muito obrigado e vamos em frente. Maravilha. Gratidão, senhores. Foi dado o start. Nos veremos em breve com muitos outros conteúdos. Teremos, inclusive, aulas educativas que o Dr. Queiroz vai gravar, o Ian também. Então, a gente vai trazer muita informação para você. Agradeço demais a sua audiência, um excelente dia, tarde ou noite, não importa a hora que você esteja vendo, importa que você está aprendendo. Um grande abraço e até logo.